Paz, Senhor, a todos. Eu sou Jorge Alves. Estou gravando esse terceiro vídeo para falarmos um pouquinho sobre Bíblia e gêneros literários. Esse vídeo ele está sendo gravado para ser um preparatório para o nosso projeto de leitura e reflexão das Escrituras, que acontecerá na primeira semana de março. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de conhecermos gêneros literários no processo de entendimento, de compreensão e de interpretação do texto da Bíblia. A Bíblia, ela é uma biblioteca. Uma das metáforas que nós usamos, né, é de uma biblioteca que carrega inúmeros livros. Então, cada livro, ele trabalha determinado tema, determinadas ideias, são livros de determinados períodos diferentes, embora exista um centro unificador, que é a revelação de Deus, né? E no Novo Testamento, essa revelação de Deus que aponta, que se concretiza ou que se completa em Jesus. Eu também, às vezes, prefiro olhar como um jardim. Acho que uma metáfora também muito apropriada para o texto da Bíblia é como um jardim, que nesse jardim você vai ter flores diferentes, que você vai ter plantas diferentes, tipos diferentes, até mesmo de animais que acabam, de insetos, que acabam vivendo ali naquele jardim. Ou seja, o jardim aponta para uma diversidade, para um colorido, para uma beleza estética muito grande. E eu acredito que a Escritura ela carrega muito isso. O que são gêneros literários? Gêneros literários são estilos, formas de escrita que são aplicadas ao texto e que foram utilizadas como recursos, como ferramentas para que determinado texto fosse escrito, ok? A gente vai transitar rapidamente por alguns gêneros literários que eu os considero muito importantes. O primeiro deles é o gênero literário narrativo. O que vem a ser uma narrativa? Narrativa é a contação de histórias. O texto narrativo é a arte de contar histórias. Se você olhar, a Bíblia, ela é a maior parte texto narrativo. Eu acho que a literatura de foco narrativa, mesmo quando ela é uma narrativa de caráter poético, mesmo que ela seja uma narrativa que carrega um gênero apocalíptico, somando tudo isso, a gente já tem 70%, quase 80% da Bíblia, se não um pouco mais, dentro dessa concepção de gênero narrativo. Normalmente, o gênero narrativo ele tende a contar uma história e o movimento daquela história. Nós precisamos olhar para aquele movimento como ele está acontecendo, ou seja, a primeira leitura que você faz de um texto narrativo é lê-lo literalmente. O texto está me dizendo o que está acontecendo. Num primeiro momento, é esse o olhar que eu lanço para ele. Se o texto está dizendo que Jesus saiu da região da Judéia, passou por Samaria para chegar em Cafarnaum, é isso que eu entendo do texto, que Jesus saiu da Judéia, passou por Samaria como destino a Cafarnaum. Se o texto diz que um homem leproso veio até Jesus e Jesus o tocou e o curou, é isso que eu entendo. Então a narrativa, eu posso dizer que é um dos menos difíceis de se compreender, porque ele é o que está sendo dito. A única diferença que você vai perceber é se o que está sendo dito é real, factual, ou se trata de uma história criada. Por exemplo, dentro do gênero narrativo pode ser utilizado de poesia. Por exemplo, quando alguém conta uma parábola, como as parábolas de Jesus, quando alguém cita um provérbio, um conto popular, quando você tem um mito, uma fábula, como lá em Juízes, quando Gideão é convidado a ser rei, líder tribal, ele rejeita, aí um dos filhos dele, chamado Abimeleque, assume o poder, mata os irmãos, está lá por volta de Juízes, capítulo 8, capítulo 9, no livro de Juízes, e aí o único irmão sobrevivente, ele sobe numa montanha, na hora que esse irmão Abimeleque vai ter o poder, ele conta uma espécie de uma fábula, de um mito. Ele fala das árvores do campo, que
a videira é convidada a reinar, ela não aceita, a oliveira é convidada a ser o chefe da floresta, não aceita, a figueira é convidada, não aceita, aí o espinheiro aceita ser o líder da floresta, reinar e governar sobre todas as árvores. E aí conta essa história exatamente para falar desse irmão que cometeu esse genocídio e que agora está se tornando rei, ou seja, o espinheiro tomou conta. Então você vê, espinheiro não fala, videira não fala, figueira não fala, por que ele conta? Essa história é uma fábula, é uma história fictícia, mas ela está dentro do quê? De uma narrativa. Então essa narrativa, ela é uma narrativa poética, ou seja, tirando essas exceções, quando o texto ele carrega simbologias, ele foge do comum para que seja uma narrativa que você precisa prestar muita atenção e pensar que não é o que está sendo dito, é simbólico, ela tem que ter esse caráter simbólico, ou seja, fugir do comum, fugir do natural, fugir da regra. Mas via de regra, a narrativa é a contação de histórias. Depois nós vamos ter exatamente a literatura poética. A literatura poética, você tem no Antigo Testamento uma seção de livros, que é o livro de Jó, de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Por que eles são chamados de literatura poética? Exatamente porque suas falas não são literais, suas histórias não são literais, elas são histórias construídas e contadas para que possa transmitir um determinado aprendizado. Quando você lida com uma literatura poética, você já não pode fazer uma leitura literal. Você tem que ouvir o que está sendo dito, ouvir o que está sendo proposto, e você precisa agora tentar buscar, interpretar ou compreender aquela imagem, aquela figura, aquele símbolo. Aquela figura de linguagem, ela quer reforçar uma ideia, ela quer explicar uma determinada ideia, ela quer nos mostrar algo. Então, entender e interpretar aquela figura vai ser fundamental para a compreensão do texto. Depois nós vamos ter a literatura, que são as leis. Elas se aplicam muito, basicamente, numa seção isolada, que vai ali de uma parte de Êxodo até Deuteronômio, que são literaturas com foco legal, de leis que estão sendo dadas, leis que estão sendo aplicadas. E essas mesmas leis, que são as leis do Antigo Testamento, as leis da Torá, a nossa compreensão para nós ocidentais e cristãos se torna até um pouco complexa. Lembrem um dos vídeos que eu disse que um fator muito importante para compreender a Escritura é a tradição? Agora entra o papel da tradição. Existem leis dentro do Antigo Testamento, dentro dos livros da lei, dentro da Torá, que é comumente o nome que recebe os 5 primeiros livros, que é o livro Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Para entender algumas leis da Torá, tem que se entender como os rabinos interpretavam. Então eles se utilizam de outras traduções, que chama Mishnah, que é um código de como as leis deveriam ser interpretadas e aplicadas na comunidade de Israel, entendeu? A Mishnah, ela contém um elemento chamado de Alahá. Alahá é exatamente o trabalho interpretativo, é uma exegese, é uma análise de uma determinada cláusula, de uma determinada lei. Então você vê que aí já está se tratando de uma literatura específica, de um foco específico. Mas quando você encontrar uma lei, quando você se deparar com esse tipo de literatura na Bíblia, ela sempre aparece como uma ordem que é dada e uma ordem que precisa ser seguida e obedecida. Às vezes essa lei será explicada e muitas vezes não será explicada porque está sendo dada, e aí somente a tradição rabínica, a tradição interpretativa judaica vai conseguir auxiliar para que você entenda a fundo o significado e a aplicação daquela lei, ok? Depois nós temos o quarto gênero literário, que é o gênero literário que nós chamamos de cartas. As cartas, elas são um documento do Novo Testamento. Embora você vai ver pessoas escrevendo cartas no Antigo Testamento, mas as cartas que estão escritas ali, elas não carregam o gênero epistolar. O gênero epistolar, que é das cartas, é uma construção do Novo Testamento, que está presente também numa seção de 21 livros no Novo Testamento,
que vai de Romanos até Judas, que são chamadas de cartas. De Romanos a Judas nós temos a primeira seção, as 13 primeiras são chamadas de cartas paulinas, e as 8 restantes são chamadas de epístolas gerais. Então, de Romanos até Filemon, nós temos as cartas de Paulo. Aí, de Hebreus até Judas, nós temos as chamadas cartas gerais ou epístolas gerais. O gênero da carta, ele é um gênero conhecido porque você tem um remetente, você tem alguém que está escrevendo, existe um endereçamento, alguém que está recebendo. Existem as cartas gerais, elas não são claras, elas não são endereçadas a um determinado indivíduo. De Hebreus a Judas, as cartas são escritas meio num formato que é chamado de circular. Como ela não é endereçada a uma cidade, a uma igreja, a uma determinada pessoa, a ideia já inicial dessa carta, ao ser escrita, é para que essa carta ela ficasse circulando entre várias comunidades, ok? Então essa já é a estrutura da carta. Ela tem alguém que escreve, um remetente, tem um endereçado, e aí ela tem saudações iniciais, saudações finais. Isso é o estilo da carta. Depois a carta ela vai ter o quê? Elementos como a apologia, que é a defesa de uma determinada ideia. As cartas elas vão carregar exortações, né? Que a gente chama isso de parênese. A parênese é uma espécie de exortação, ou seja, uma fala que ela é endereçada, ela é dita para endireitar, para ajustar algo, ou ela é dita para chamar atenção, ou ela é dita para despertar o ouvinte a um determinado aspecto. Mas isso são tudo o quê? Subgrupos dentro do gênero literário epistolar, que são as cartas, ok? Então já falamos aqui de narrativa, de gênero poético, de gênero legal, de cartas. Vou falar do quinto gênero, que é o gênero profético. A literatura profética, ela é uma literatura que tem muita força e muita presença no Antigo Testamento, exatamente porque também nós temos uma seção na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, que é chamada de literatura profética. Nas nossas Bíblias protestantes e católicas, vai do livro de Isaías até o livro de Malaquias, ok? São 17 livros. Na verdade, na Bíblia católica são mais, porque tem outros livros ali no meio dos profetas, mas na nossa Bíblia protestante são 17 livros, que vai de Isaías até Malaquias, sendo que 5 deles nós chamamos de profetas maiores, que é Isaías, Jeremias com Lamentações, né? Aí fica só um, mas são 2 livros na Bíblia, né, separados. Ezequiel e Daniel são chamados de profetas maiores por causa da extensão do volume da obra, e os outros 12, que vai de Oséias até Malaquias, são chamados de profetas menores, por serem textos e produções literárias mais curtas. Tanto que na sinagoga era muito comum se colocar, até o dia de hoje, os menores, né, chamar de ter a ser, o livro dos 12, né, num rolo só. Ou seja, ele cabe dentro de um rolo só. Lógico que ele é grande, né, o rolo, mais ou menos 6, 8 metros, mas está todos os 12 ali como um único bloco, entendeu? E aí a literatura profética, ela tem uma característica de ser uma literatura onde sempre há uma confrontação. A literatura profética, ela não é uma literatura apenas futurista, ela é uma literatura que é um gênero literário que confronta o presente. Os profetas, eles não eram apenas adivinhos, eles não eram visionários, vamos dizer assim, do futuro, mas eles eram pregadores do tempo presente. Eles não eram só visionários do futuro, eram pregadores do presente. E como pregadores do presente, eles confrontavam as injustiças sociais, as injustiças religiosas e todas as situações que iam acontecendo de forma calamitosa dentro da sociedade. Logicamente, eles tinham uma percepção de que se determinada coisa, determinado modo de vida da nação ou de alguma pessoa continuasse do mesmo jeito, haveria um juízo de Deus sobre aquela situação. Muitas vezes, os textos que se estendem para além do tempo da escrita, como muitos textos em Isaías que apontam para o futuro, textos em Jeremias que apontam para o futuro, em Amós, ou seja, em qualquer outro texto dessa literatura, os próprios profetas, os próprios escritores, aqueles que estavam falando, eles não tinham consciência que essas palavras
elas estavam para além do tempo presente. E aí a gente percebe, então, que se trata de uma ação do Espírito de Deus, de uma ação divina. Isso mostra, e é uma forma até de nos provar que, de fato, as Escrituras são a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é atemporal, ela não está presa ao tempo e espaço. Então, palavras que os profetas pregaram para aquela geração, algumas dessas palavras, na verdade, elas também eram profecias preditivas, profecias para o futuro, profecias que iriam desembocar numa outra época. Mas a literatura profética, ela tende, por natureza, ser um texto confrontador, ser muitas vezes, ela pode acontecer dentro de uma narrativa, pode ter narrativa, histórias dentro da literatura profética, pode ter poesia dentro da literatura profética. O livro de Isaías é uma prova disso, Jeremias, Ezequiel, é cheio de figuras de imagens, figuras de linguagem, aliás, cheio de imagens, de simbolismos, e tudo isso caracteriza a literatura de cunho profético. E por último, quero falar da literatura apocalíptica. É um gênero que na nossa Bíblia a gente tem um livro específico que chama Apocalipse. Apocalipse não é exatamente o nome do livro, é somente o nome, né? Apocalipse também fala do gênero literário, da estrutura, que está sendo escrito o quê? Um texto, uma literatura apocalíptica. Ou seja, era um estilo de se escrever, era uma forma de se escrever. Você vai ver literatura apocalíptica dentro de Daniel, você vai ver partes de Ezequiel como literatura apocalíptica, o próprio livro do Apocalipse, você vai ter partes de Zacarias sendo literatura profética, a literatura apocalíptica, perdão. E o que caracteriza a literatura apocalíptica? O senso de urgência, de fim de mundo, um texto cheio de simbolismos, um texto que ele é construído, escrito, exatamente para mostrar que tudo é muito urgente. Sempre na literatura apocalíptica, o cenário é caótico, há perseguição do povo de Deus, o povo de Deus está sempre sofrendo dentro dessa literatura. Há também dentro dessa literatura uma construção teológica para mostrar o governo de Deus na história, que embora o povo de Deus possa estar sofrendo, os tempos se tornam muito difíceis, mas a literatura apocalíptica ela visa também trazer uma esperança, mostrando que o governo de Deus, o reino de Deus se manifestará na história, que Deus governará a história e levará a história para um bom final, que é exatamente o seu governo, o seu domínio sobre todas as coisas. Então esses 6 gêneros literários, narrativo, poético, profético, literatura de leis, gênero epistolar e gênero apocalíptico, estão presentes em toda a Bíblia. Conhecê-los nos ajuda a entender melhor e a compreender o texto e a interpretá-lo de uma forma mais coerente, de uma forma mais madura e de uma forma mais correta, ok? Então, que Deus abençoe, um forte abraço e até mais.